Os dias não têm sido fácil, os dias têm sido difíceis para todos. E nós precisamos atentar muito para a palavra de Deus nesses últimos dias. Não é tempo de nos descuidarmos mais das coisas de Deus, porque senão não suportaremos as tempestades que a vida nos surpreende. Tempestade é uma coisa que ninguém tem controle, e ai daquele que quer controlar por si só a tempestade. É insensatez, não conseguirá. Hoje a tempestade bate na minha porta, mas amanhã pode ser na sua. E você precisa estar bem ciente que essa tempestade não pode destruir a sua vida. Então o tema dessa mensagem é: quando a fé está ausente. Repita comigo: quando a fé está ausente. Meus queridos, o inimigo, nós sabemos que a Bíblia vai dizer que ele crê que estresse, mas ele não. Então ele sabe de toda a verdade da palavra, mas ele não obedece a palavra. Agora, entenda comigo, num culto como esse, outros cultos que você já participou, e outros que você irão participar, e quando a verdade de Deus é explanada, ela é falada, ela é ensinada ao seu coração, isso traz luz à sua vida, traz luz à sua vida espiritual. Não se iluda só com conhecimento, porque Jesus aqui, ele está simplesmente tirando Jesus agora, ele está descansando de uma maratona de ensinamento. Se você pegar todos os acontecimentos anteriores ao que nós lemos, você vai ver que Jesus deu muitas parábolas ensinando o discípulo, o semeador saiu a semear, ele falou todo tipo de terreno que recebia a palavra de Deus. Então foi verdades maravilhosas. Verdade aqui é bonito, mas não funciona. A verdade aqui precisa descer para cá. Porque aquele que ouve a minha palavra e não pratica. Então o erro nosso hoje não é falta de mensagem, não é falta de ouvir verdades de Deus, é falta de Então o inimigo não ilude quando você recebe um sermão domingo. Nossa, que culto abençoado, nossa, que palavra de Deus abençoada. Se você não colocar em prática, isso não estremece Satanás, porque ele sabe que isso não vai ter fruto na sua vida. Ele sabe que isso não vai fluir nada de edificação na sua vida. Por quê? Porque ficou só no seu intelectual. Essa mensagem já desceu para o coração e você não viveu essa dimensão desta palavra a qual você recebeu. Agora, os discípulos tinham acabado de ser ensinados por Jesus. Então não basta nós termos sido ensinados por Deus, mas não temos capacidade de retermos o que é ensinado. Uma coisa é ser ensinado, outra coisa é reter o que foi ensinado. Por quê? Porque Jesus não passa você pela prova antes de estruturar você. Jesus não passa você pela prova antes de ensinar você. Jesus não faz isso. Ele ensina, depois ele dá a prova. E na prova você precisa responder conforme ele ensinou. O que vai fazer você sair do processo
É o que você aprendeu quando ele estava ensinando. Porque muitos vão dizer isso: Senhor, Senhor. Jesus disse isso: por que você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Por que você me chama Senhor e não faz o que eu mando? Vai resolver? Não vai adiantar. Então nós precisamos não ter só a verdade, mas guardar a verdade entre nós. Não guardar só a verdade, mas praticar essa verdade como fonte de toda a força que vem de Deus em nossa vida. A palavra de Deus, ela quer nos encher. O Senhor quer nos revestir por dentro, mente, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque se nós não estivermos cheios de Deus, o que estiver vindo contra nós será maior do que o que está em nós. E Jesus vai dizer: maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, quando tudo acontecer em nossas vidas, isso precisa refletir em nossas vidas. A ausência da fé não vai mostrar isso, mas a fé é capaz de mostrar isso. Paulo está preso, Paulo está em dificuldade, mas ele escreve uma carta de alegria. Paulo está sendo chicoteado, preso sem cometer um crime, e ele canta, ele adora. O que ele tem dentro dele? Algo maior do que o sofrimento eterno que está à sua volta. Aleluia. É normal a gente ter uma angústia, é normal a gente ter um pouco de ansiedade. Presta atenção na palavra. Agora, tudo que se exagera já não é normal, já se torna grande em nossas vidas. É normal, muitas vezes a gente se sentir chorar, não há problema nisso. Mas chorar o resto da vida, há algum problema nisso. Não podemos chorar por resto da vida. Não podemos lamentar por resto da vida. Deus chega para Josué e diz: chega, levanta. É hora de levantar, Josué. O tempo do clamor, o tempo de lamentar passou. É hora de você se posicionar. Há uma missão, há um propósito. Então eu disse para os irmãos que é normal nós passarmos por diversidade, ter algumas angústias, ter algumas tristezas, mas não podemos deixar que essas angústias ou tristeza, ansiedade tenha morada em nossas vidas. Não pode. Não pode. Por que, pastor? Porque dentro de nós há uma fé que grita mais forte do que a ansiedade, do que o medo, do que a angústia dentro de nós. A forma dessa fé: a angústia pode aumentar, a ansiedade pode aumentar. Se você fazer uma leitura, você vai entender que Jesus disse em Mateus: não preocupar com hoje ou amanhã, mas lá no final vai dizer: homens de pequena. Então a ansiedade se tornou tão grande que a fé se tornou pequena. Então nós precisamos entender que nessa trajetória não pode faltar na minha vida a ausência da fé. Eu preciso da fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção: a fé não acontece naturalmente. Eu acordei hoje cheio de fé. Eu estou hoje
Não. A fé não acontece automaticamente. A fé acontece quando eu ouço a palavra e a palavra de Cristo. A fé vem, a fé acrescenta na minha vida. Então, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu dedico a palavra, mais a minha fé ela é crescida, baseada dentro da palavra de Deus. Você não pode ter uma fé natural. Eu não estou falando de uma fé natural, eu estou falando de uma fé sobrenatural que vem de Deus sobre nossas vidas. E a fé, pastor, o que ela é? Ela é um presente de Deus para mim e para você. Diga comigo, só quem recebeu esse presente de Deus, levanta a mão. Recebe esse presente de Deus. É gratuito, é graça de Deus. É uma fé gratuita. Não fomos salvos por nós mesmos, mas fomos salvos mediante a fé mediante a graça. Nós fomos alcançados pela fé em Jesus Cristo. Então não podemos deixar essa fé distinguir nas nossas vidas. Todos os homens de Deus que venceram grandes pelejas e batalhas foram homens de grande fé. Não foram homens grandes, foram homens grandes de fé. Então preste atenção, não confunda, não tenta misturar. Homem de Deus é Elias, grande homem de Deus. Não tem grande homem de Deus. Tem homens que se diminuíram diante de Deus e foi se tornando grande, cheio de Deus. Porque todos nós, não há grandeza em nós que não vem de Deus. Essa fé que se não habitar em mim, não há grandeza de Deus sobre a minha vida. Então, muitas das vezes, estar na igreja e viver uma vida ausente de fé é a mesma coisa de viver com alguém que é reserva, que não tem essa fé. Porque a igreja, ela é presenteada com uma fé da salvação. Você tem essa fé. E essa fé, ela é baseada em Cristo. O hebreu vai dizer que Jesus é o autor e consumador da minha fé. Eu olho para ele e ele transmite fé para mim. E por que, pastor, você fez essa leitura? Simples. E aconteceu num daqueles dias, porque sempre tem um dia diferente. Há um dia diferente para tudo. E entrou num barco que os seus discípulos e disse: passamos para a outra banda do lago. Diga-se comigo: Deus não prometeu caminho fácil, mas Ele prometeu que nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Que você não vai parar no caminho, você não vai morrer no caminho, você vai prosseguir no caminho. Aleluia. Então ele diz: olha, eu não disse para vocês que seria fácil, eu não disse para vocês que não teria tempestade, mas eu disse para vocês que nós vamos chegar do outro lado. Existe uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida, dizendo: você vai chegar do outro lado. Ele não disse que o caminho seria fácil, mas ele disse que nós vamos chegar do outro lado. Então, nesse processo de chegar do outro lado, não pode faltar na minha vida e no meu coração a fé. Não pode faltar para mim. Por quê, pastor? Porque a fé é a certeza de que Deus existe. Porque quem não tem fé passa por situações, passa por tempestade e começa a dizer: Deus não existe, Deus não é real.
que tem fé diz: Deus é ela. Essa tempestade veio para destruir a sua vida, veio para destabilizar você. Mas a sua fé é capaz de olhar para o céu e gritar socorro que vem de cima. Olha, Jesus está no barco, diga, Jesus está no barco. E tem uma promessa conosco dentro do barco. Mas mesmo assim, com Jesus no barco, com a promessa no barco, a tempestade chegou. A tempestade chegou. Ela bate inesperadamente em nossas vidas. Ela vem, ela não manda recado, mas ela chega inesperadamente. E aí é que Jesus nos dá uma grande lição. E partiram e navegaram, e ele adormeceu. Ele estava cansado. Você já imaginou quando você chegou em casa, você não conseguiu nem tomar banho ainda? Você deitou no sofá mesmo, estava cansado, derrubado. Jesus estava exausto aqui. Partiu e imediatamente. Jesus estava cansado, por quê? Porque Jesus era homem, como homem, 100% de Deus, 100% homem. Ele era o quê? Tinha suas limitações. Então Jesus descansa. Ele dorme. E quando ele dorme, ele descansa. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E sobreveio uma tempestade. Tempestade de quê? De chuva? Não, de vento. Ela veio para arrebentar mesmo. Ela veio para destruir aquele barco mesmo. Não é um vento com chuva, porque quando a chuva ela cai, ela quebra a velocidade do vento. Agora, quando é só vento, o vento é mais forte, não é nada que quebra o vento. O vento era furioso. O vento veio para realmente acabar com aquele barquinho. Só que aquele barco tinha duas coisas: uma promessa. Aquele barco tem Jesus. Aleluia. Oh, Deus seja louvado, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu tenho Jesus no meu barco. Só quem tem Jesus no barco, levanta a mão, glorifica Ele. Aleluia. Eu tenho Jesus no meu barco. Oh, aleluia. Por isso que eu estou seguro, não porque serei livre de tempestade, mas porque eu sei que essa tempestade vai passar. E eu vou cantar que só o Senhor é Deus. Eu serei testemunho de Deus. Manifestarei as promessas de Deus sobre a minha vida. Não é que Jesus não estava presente. O que estava faltando ali era o quê? É que a fé estava ausente. E quando Jesus está ausente, pastor, a fé ausente causa pânico, mesmo na presença de Jesus. A fé ausente causa o que, irmãos? Pânico, mesmo na presença de Jesus. Por quê? Porque a fé direciona para Jesus. Mas quando tem ausência de fé, o que empodera sobre nossas vidas? Medo. Diga assim comigo: medo e fé não pode estar no mesmo coração.
Ou é medo? Ou é medo? Ou é fé? Medo do amanhã, medo de dormir, medo do que virá, medo do que vai acontecer, do que será daqui para frente, o como eu vou fazer, e agora, o que eu não sei. A fé diz: eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sei, mas Ele está aqui. Eu não sei, mas tem uma promessa de Deus sobre a minha vida. Isso é fé. E é por isso que nós somos fortalecidos e crescidos pelo poder da fé em nossas vidas. Por isso que Paulo foi bem ciente, dizendo: Timóteo, traga na sua vida uma fé não fingida, que ouve na sua mãe, que ouve na sua avó. O que é uma fé fingida? É ter uma verdade, conhecer a verdade e não viver a verdade de Deus. É ter uma mente iluminada pela palavra de Deus, mas não praticar a palavra de Deus. Quando tudo está dizendo não para você, mas na verdade diz: eu posso. Quando tudo diz que não existe mais solução para você, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando tudo diz que está contra você, os ventos estão contra você, você diz: se você é capaz de dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você não está sozinho. Quando você se sente fraco, você tem a verdade da palavra: eis que eu te tomo pela tua mão e te ajudo, e te diz que eu sou o teu Deus. São verdade e fé. Nós não conseguimos vencer a tempestade em nós mesmos. Por isso que muitos tentam lutar as tempestades da vida na sua própria força. E aí a angústia só tende a aumentar, a ansiedade aumenta, o medo aumenta, o pânico aumenta, o pavor aumenta, a insegurança aumenta. Por quê, pastor? Porque a fé está ausente. Paulo foi um homem que cuidou bem da fé. Ele disse: eu preciso da fé. Por quê, pastor? Porque há momentos que a fé ela vai tão além, que ela vai à lógica do entendimento humano. E nesse texto tem prova disso. Que prova é? Jesus está o quê? Fé na promessa do Pai. Uma paz em meio à turbulência. Não é uma paz de ausência de turbulência, é uma paz no meio da turbulência da vida. Essa paz que excede todo entendimento. Era para você estar caído, era para você estar bebendo remédio depressivo, era para você estar aí buscando socorro para lá e para cá, para você estar aí feliz, sentado, glorificando o nome de Jesus. E as pessoas não entendem isso. Isso é entendimento além do normal. É uma fé que vai além do nosso entendimento. É uma paz que é capaz de dormir. Por que Jesus dorme? Porque Ele acabou de ensinar. Por que eu vou embora tranquilo dormir? Porque eu sei que depois desta palavra não há tempestade que você não vença. Jesus acabou de ensinar os discípulos e disse: eu estou tranquilo porque eu ensinei eles, agora vai colocar em prática. Eles não vão ter a verdade só na cabeça, a verdade no coração vai fazer eles praticar. Glória a Deus. Mas eles tinham a verdade só na mente, eles tinham luz na mente, mas treva no coração.
porque ele sabe que o Pai cuida de tudo. Jesus está dormindo porque ele sabe que ele não tem o controle, mas que ele tem o comando de tudo. Há momentos em nossas vidas que Deus permite que eu e você tenham o controle, mas nunca o comando. E muitas vezes nós queremos ter o controle e nós não conseguimos controlar. É Deus mostrando para você, meu filho, você não consegue nem ter o controle nem o comando, deixa aí comigo. O controle é só com Deus, meu querido. O controle da sua vida está na mão de Deus. Então não questiona, não pergunta por que a tempestade chegou, por que a tempestade assolou a sua vida, mas você diz: Deus está no controle, no comando de tudo. Aonde a razão não entende, a fé entende. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! A ausência da fé nos faz esquecer o que Deus prometeu. Todos nós aqui somos pessoas carregadas de promessas de Deus. Pastor Dovalino pregou sexta-feira dizendo quando a mulher profetizou na vida dele, e ele ficou sem entender. Todos nós aqui já teve alguém que Deus já usou e disse: olha, Deus tem algo grande na vida de vocês, mas se prepare, o inimigo vai se levantar, uma tempestade, é uma luta na sua vida. Então a luta, a adversidade não é nada para quem tem uma promessa. Não esquece daquele que prometeu, é fiel para cumprir todas as promessas da sua vida. Quando nós passamos pela tempestade, esquecemos das promessas de Deus. Que promessa que é, pastor? Vamos chegar do outro lado, vamos entrar no barco e vamos para o outro. Agora para descansar em paz. Se Jesus está dormindo, vamos dormir. Vamos descansar. Eu não tenho o controle e nem o comando, mas Ele tem o controle. Ele abre porta onde não tem porta. Ele se move aonde eu não posso se mover. Ele trabalha onde eu não posso trabalhar. Ele muda o que pode ser mudado, o que eu não posso mudar. Oh, aleluias! Aquilo que não está no meu controle é Deus dizendo: meu filho, coloca na minha presença. Ah, meu irmão, o futuro não está no seu controle. Por que, pastor? Não está. Jesus já está no futuro. Coloca a sua vida nele, coloca a sua expectativa nele, porque o seu futuro está em Deus. Jesus já está lá. Ele já sabe de todas as coisas. Nada que acontece hoje na minha vida pegou Jesus de surpresa. Tudo ele já sabia. A tempestade não pega Jesus de surpresa. Jesus não apavora. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo. Mas eu e você não temos o controle de nada. Nós temos hoje tentando aqui, nós temos nosso serviço, nosso emprego, e de repente amanhã uma tempestade do nada. Estamos desempregados, somos cegadas, sem direção, sem casa para morar, sem carro para ir, sem nada para dizer. Mas ainda podemos dizer como Jó: ainda sei que o meu Redentor Ele está de pé, aleluia. E se Ele está de pé, significa que Ele não está parado. Há um propósito dessa causa, aleluia. Oh, estou sentindo Deus na casa. Levanta a tua mão, você quer sentir a presença do Senhor. Levanta a tua mão, glorifica Ele. Exalta o nome do Senhor, adora Ele por alguns minutos. Não esquece das promessas. Você é alguém desviado das promessas de Deus. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é cheio da promessa de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Não é o fim. Você não vai morrer com essa tempestade. Deus prometeu que você vai chegar do outro lado.
se eu começar a usar a minha fé. Por quê? Porque se eu deixar o grito é mais alto do que a fé. Se eu deixar, o medo vai falar mais alto do que a fé. E muitas pessoas vão dizer: você está louco. Não, não é que você está louco. Paulo disse: eu combati o bom combate e acabei a carreira. Hora nenhuma eu fiquei sem ausência da fé e guardei a fé. Diga assim: abraça assim, eu vou guardar a fé. Eu preciso dessa fé, eu preciso desse poder de Deus sobre a minha vida. Eu não vou viver uma vida de ausência de fé. As notícias são difíceis, as notícias são as piores dessas últimas horas, mas há uma promessa de Deus que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista vai dizer: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Nós temos sentido a bondade de Deus, mesmo nos dias mais difíceis de tempestades e tribulação. Segunda coisa, a fé é ausente, distorce a visão da realidade. Aonde está essa frase? Versículo 23: navegando ele no merceiro, sobreveio uma tempestade de vento, e logo se enchia de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. A ausência de fé distorce a visão da realidade. Como é que eu vou perecer se Jesus está no barco? Como é que eu vou perecer se eu tenho uma promessa de chegar do outro lado? Como é que eu vou perecer? Se eu perecer, tem que morrer o Deus que está ali comigo naquele barco. Não, eu não vou perecer, aleluia. O inimigo disse: ela não vai levantar, ele não vai levantar, ele não vai prosseguir. Mas Deus me trouxe aqui e disse assim: você não vai perecer, você não vai morrer, você vai sair dessa aí pela glória do nome de Jesus, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai quedar. Por quê, pastor? Porque a minha visão vai ser centralizada que Deus está no barco e eu não posso perder essa visão. Oh, aleluia! Eu não fui deixado, eu não fui abandonado, Deus não me esqueceu, Ele está no barco. Ele está nesse barco. Os discípulos disseram: estamos perecendo. A ausência da fé faz a tempestade parecer maior que a presença de Deus. Escute isso aqui, é muito grande, é muito forte. A ausência da fé faz essa tempestade ser mais alta, mais grande do que aquele que está no barco. Lembra dos espias? Não podemos, porque eles é maior do que nós. Se Deus é por nós, quem será? O problema, irmãos, que ele estava em dificuldade, sabe por quê? Porque o desespero, a tempestade de fora tinha outra maior de dentro, Deus. Agora tinha alguém lá que estava dormindo, que a tempestade não conseguiu acordá-lo. Para você aprender a visão dessa mensagem, a tempestade que amedrontava os discípulos não conseguiu acordar Jesus. O vento era forte
estava entrando água no barco, e sacudia, e a Bíblia vai dizer, se você fizer a leitura, você vai entender que as ondas estavam muito mais altas já do que o barco, e Jesus ainda estava tudo. Você pode aplaudir o Senhor. A tempestade não acordou ele. Mas quem estava com ausência de fé é quem acordou Jesus. E Jesus vira para eles, e Jesus levanta a voz. Mais para frente isso. Volta mais um, por favor. 24. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. O que a falta de visão faz? A falta de fé faz, irmão? Distorce a nossa realidade da vida. Você não vai perecer. O que você está vivendo hoje não significa que será o seu dia. E ele levantou-se e repreendeu o vento, a fúria da água. Alguns pensadores eu também acreditava nessa parte, porque Jesus está indo a uma região cheia de demônio para libertar o mundo. Em outra versão, quem está com a mão aberta aí, por favor? Levantando-se, repreendeu. Isso, vai lá, pastor. Outra versão, por favor. Nós vamos morrer, ó. Não vamos perecer, nós vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento, a violência a tempestade cessou e tudo ficou seguro aí. Agora presta atenção, alguém que estava dormindo, calmo, é o que teve capacidade de levantar e transmitir tranquilidade. Só quem tem paz transmite paz. Não adianta você querer transmitir paz se você não tem paz. Jesus transmite uma seriedade naquele ambiente de tormento, de violência, de tudo daquela forma. Ele fala: repreenda. Em outra versão vai dizer: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E tudo se fez bonança. Por quê? Porque Ele mesmo é próprio, porque Ele que domina Ele, não é a tempestade, o que domina Ele é a serenidade, o que domina Ele é a paz. Você será capaz de dominar a tempestade de fora, se houver uma paz que é capaz de dominar a tempestade de fora que está vindo sobre a sua vida. Você precisa ter essa paz. E a paz não é ausência de circunstância, é apesar da circunstância. É capaz de dormir em meio à tempestade. Por que ele dorme? Porque eu sei que o meu Pai cuida de mim. Deus cuida de nós. Em tudo nós vemos o cuidado de Deus, zelando de nós em todos os momentos das nossas vidas. Em outra versão vai dizer: cala-te, vento. É a mesma coisa que estivesse falando com alguém. Alguns pensadores vão dizer que o próprio Deus estava repreendendo Satanás, mas eu quero dizer
que Jesus estava repreendendo a própria natureza. Porque se nós fizermos um estudo escatológico, analisar aquele contexto do mar, era normal haver tempestade. Agora, o que não era normal também era uma tempestade tão violenta como essa. Então as duas ideias se batem ao mesmo tempo. Não sou contra quem crê, também não sou contra quem deixa de crer. Mas que o vento era violento. Não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. Agora presta atenção, irmão. Calma, olha cá a palavra. Tudo ficou? Repita comigo. Tudo ficou? Mesmo que o vento para, mesmo que o vento cessa, o mar ainda fica agitado. Até que as ondas se aquietam, leva muito tempo. Mas na mesma hora que Jesus falou, o vento violento parou, e o mar, e tudo ficou quieto. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração, em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu preciso viver uma paz que excede todo entendimento. Toda tempestade que chegar até a mim, que eu tenho o poder, a autoridade do teu Santo Espírito, esta paz que está na minha vida, quebra toda essa tempestade, essa fúria que quando chegar até a mim, que ela quebra